Oi, pessoas! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Fenômenos Adalógicos. Primeiramente, eu sou a Nayara. E segundamente, eu sou a Gabriela. E hoje a gente vai falar de um tema que é um tema muito especial pra gente, muito importante, que é a saúde mental dos profissionais de psicologia. E aí, vamos falar sobre esse tema que tanto nos aflige, que tanto tem a ver com a gente também? Nos atravessa direto. Nos atravessa, não, nos impacta. Somos nós. E, sobretudo, psicologia clínica, né, Gabi? Que é a experiência que a gente tem, que é o que a gente tem também propriedade para falar, né, do que a gente vive. Você, muitos anos, agora tá mais paradinha, né? Eu ainda continuo. Tive outras experiências também como psicóloga em outros espaços, você também. Mas eu acho que a menina dos nossos olhos sempre foi a psicologia clínica. Sim. E também é o calcanhar de Aquiles. Isso. E aí quero falar, não sei como começar. Fala aí primeiro você, vai lá. A clínica, por acaso, vou começar por aqui, porque por acaso essa semana eu falei bastante disso na minha terapia. Porque a psicologia clínica, eu acho que ela tem um lugar, assim, muito importante para o profissional, né, que tá ali, né, o psicólogo. Porque demanda mais da gente do que talvez as pessoas imaginem, né, as pessoas que não ocupam esse lugar. Demanda da gente não só quando a gente está sentado ali, não só quando a gente está estudando, né, os casos, ou quando a gente está lendo e, enfim, se atualizando. Mas demanda da gente muita entrega também, né? Assim, demanda da gente muita coisa, assim. E eu, particularmente, durante muitos anos, e eu atuei em psicologia clínica por, acho que uns 12 anos, nos últimos 6 anos só em psicologia clínica, e intensamente, e aí eu usei essa expressão na terapia, que eu me casei com a psicologia clínica. Foi um casamento. Porque, assim, eu deixei de fazer muitas outras coisas. Muitas, assim, a minha prioridade absoluta era a psicologia. Porque, assim, não era o trabalho, né? Era esse trabalho. Porque eu tinha que dormir bem, para poder estar bem no outro dia, para atender os pacientes e para estar ali inteira. Toda a sua rotina era voltada para isso. Para aquela entrega, né? Porque aquele momento ali é um momento de entrega, né? Assim, e eu acho que isso diz muito, assim, né? Diz muito sobre o trabalho mesmo, né? Que, assim, acho que era um tanto até demais, né? O meu movimento ali. Isso mudou depois, eu consegui, né? Eu mudei um pouco de tanta intensidade ali nessa dedicação. Mas eu acho que é um pouco disso, assim, né? Eu acho que isso ilustra um pouco dessa vivência que a gente tem, do tanto que demanda da gente, né? Do tanto de responsabilidade e dedicação mesmo, que talvez as pessoas não imaginam que a gente tem. Eu não vou dizer que todos os pacientes demandam da gente de tempo até, né? Mas muitos demandam mais em alguns períodos, né? Porque estão com uma necessidade maior ou menor, e aí demandam da gente mais estudo, mais contato com o psiquiatra. Mais energia. Né? Mais energia também, né? Porque a gente precisa estar mais ali, mais atento, dependendo do que ele estiver passando naquele momento. Em algumas situações, contato com a própria família, né? Assim, são situações que as pessoas... Eu até encostei no microfone, que eu não estou acostumada com o microfone. Ele tá me invadindo aqui. Mais energia e esse contato com a família, muitas vezes. E, enfim, contatos diversos, né? E que, assim, talvez as pessoas falam pra gente que é só sentar e escutar. Ou então fala assim, eu sou psicólogo também. Aqui eu ouço tudo, todo dia, porque ser psicólogo é só ouvir, né? E aí a gente não tá aqui dizendo que a nossa profissão é a mais difícil, é a mais sofredora, é a mais complicada, né? Não é nesse lugar, mas é de trazer também um lugar dessa existência desse psicólogo, e dessa psicóloga, e desses psicólogos, e de quem seja, né? Trazer essa existência à tona. Eu tenho uma que eu lembrei, e foi semana passada, a gente já tinha até falado assim, vamos falar mais ou menos desse tema e tal. Eu fui fazer unha, e nesse salão a manicure faz minha unha há muitos anos, mas eu sigo ela pra onde ela vai. E as outras pessoas não me conhecem muito, então não sabem que eu sou psicóloga. Ela sabe. Conversando com ela, alguém ouviu e falou assim, uma das pessoas, das profissionais do local, você é psicóloga?
com uma cara assim, sabe? Aí eu, gente, mas eu tô preocupada com a cara que você fez. Qual é o problema? Gente, eu jurava que você era advogada. Aí a outra, o quê? Ela é psicóloga? Gente, eu achava que ela era advogada também. Enfim, o salão inteiro me compreendia como advogada. E aí pronto, né? Eu falei, pronto, tenho tempo aqui, estou fazendo, vamos conversar sobre isso. Por que eu sou... Que é isso, que eu sou advogada? Não, você tem cara de advogada, mas como que é cara de advogada? E como que é a cara de psicóloga que eu não tenho? Só pra eu entender. Não, você chega com seu óculos, tira, e você de boca fechada não é humilde. Depois que você abre a boca, a gente vê que você é do povão. Mas mesmo assim você tem umas marras, você tem um jeito de falar. Eu falei, qual é o jeito do psicólogo falar? Porque eu não tô preocupada com a advogada, tô preocupada com o negócio do psicólogo. Não, o psicólogo que vem aqui geralmente fala mais devagar, é paciente, é calmo. A sensação que eu tenho, você falando que você é psicólogo, você fala assim, olha só. É mais ou menos assim mesmo que a gente fala, né? Os pacientes que estão aí assistindo. Eu falo isso, pessoas, vamos lá, meus pacientes aí me defendam. Mas assim, é interessante, acho que para introduzir esse papo, esse imaginário social do que é ser uma psicóloga. É claro que todas as profissões têm. Você vai no dentista, quer ver um dentista com dente saudável. Você vai no nutricionista, ele também tem que estar com uma carinha de saudável e tal. E aí, e o psicólogo? Mas tem uma cara de perfeito? E o que é saudável, né? Porque o psicólogo que fala tranquilo e isso é saudável? Isso é que é saudável? Mas então, nas outras, Gabi, isso eu quero dizer, nas outras tem um dente, tem uma, sei lá, um corpo, uma forma, uma pele, um dermatologista. A gente é o quê? A gente precisa ser o quê? A gente precisa ser, então, equilibrado emocionalmente. A gente não pode falar... Olha como que eu tô falando. O que é isso? Psicólogo fala assim, gente. Psicólogo... Entende? Aí eu retoquei meu batom, que eu tava indo pra um local, eu retoquei meu batom, que era um tom mais vermelho. Não pode. Aí eu falei assim, lá, retocou o batom vermelho, psicólogo. Enfim, então assim, aí eu acho que, sei lá, imaginava, né, uma coisinha toda nude, uma coisa mais tranquila, mais calma. Não tô dizendo que todas as pessoas pensem isso, mas assim, talvez seja realmente um imaginário social aí, e que isso foi introduzido ao longo da psicologia também. Isso também tem aí uma responsabilidade, né, do como essa psicologia foi construída e foi colocada mesmo para as pessoas, do que é a psicologia, do que na faculdade, né? Como a gente é formado como também. É na faculdade... eu ia falar de duas situações, eu lembrei de uma, depois vem a outra. Mas assim, como que na faculdade, aqueles 5 anos, como que preparam a gente? A gente sabe que faculdade não prepara pra nada, você tá só numa introdução. Mas assim, a psicologia a gente aprende que a gente não pode ser a gente. A gente aprende que a gente tem que ter um distanciamento. A gente aprende um monte de coisa que tudo parece que anula quem você é pra aquele outro aparecer. Aí o que você acha disso, Gabi? Você acha que a gente não faz parte de um processo que a gente tá incluído? Eu tenho certeza que não tem como a gente não estar incluído. Porque se a gente não tivesse incluído, a pessoa não precisava procurar ninguém. Não precisava ir para terapia, não precisava procurar o profissional. Porque se fosse assim, a inteligência artificial resolvia. Fala com a Nina do IA, porque tem agora a Nina. Exatamente, aí, né? Gente, não resolve, tá? Não é para conversar com a inteligência artificial, não. Enfim, né? Mas assim, não. Escolhas, né? Não estou incentivando. Mas assim, foi irônico. Mas eu acho que assim, isso é tão importante, assim, né? A gente trazer essa construção aí que você falou lá onde você estava fazendo a unha. Porque eu acho que me veio muito isso, assim. Eu acho que tem essa junção da pessoa pessoal, pessoa física, né? Com o profissional. E eu percebo que, embora isso aconteça nas outras profissões também... Eu não sei se você tem essa sensação, mas eu tenho a sensação de que com o psicólogo isso é mais forte. De que o psicólogo não tem divisão entre quem ele é na vida pessoal e quem ele é no profissional. Ele é uma coisa só. Porque o médico, sei lá, tipo, ele tá no almoço de família... Eu acho que ele, tipo assim, dá uma esquecida que ele é médico. Assim, entendeu? Assim, ele não tá... Eu acho até que pelo que você disse ele não tá ali com um estetoscópio, sabe? Assim, né? Não tá no seu ambiente de trabalho, não tá inserido. O psicólogo, ele é o seu próprio instrumento de trabalho. Então, assim,
falaram, ele tá ouvindo. Até eu já ouvi muitas pessoas falando assim, porque não pode me perguntar, um médico falando assim, se você me pergunta qual remédio tomar para não sei o quê, isso é uma consulta. Eu falo assim, gente, amigo não pode conversar comigo. Porque é consulta, então... E olha pra gente, lembra de quê? De felicidade? Entendeu? Então, assim, a gente é o próprio trabalho, né? Então, assim, eu acho que isso também faz muita diferença. Porque aí é como se a gente tivesse que estar o tempo todo vestido, né? Investido dessa figura, né, desse lugar. E aí eu volto para isso que você trouxe da formação. Na nossa formação, eu não sei se isso varia de regiões do país, de países. Eu tento achar que é bem parecido, assim, pelo menos dentro do nosso país. Nos outros... Então, assim, a gente tem uma formação de muito engessamento do profissional e aí eu volto um pouco, assim, né, a visão que eu tenho é de que volta um pouco para aquele lugar ali do suposto saber. Né? Aquele lugar ali do especialista. Então, assim, você tem que ocupar esse lugar. E esse lugar aqui é um lugar em que você não pode sentar na mesa de um bar e beber. Nem no sábado, nem no domingo. Você não pode botar um short curto. Você não pode fazer essas coisas. Aí, assim, vamos dizer que a gente mora numa cidade pequena. Você não pode fazer nada. Porque você vai encontrar paciente. E assim, eu já encontrei paciente, gente. Eu dançando forró, bebendo. Eu já encontrei paciente, assim, super curtindo, sabe? Eu solteira, vivendo, fazendo nada que eu não... Eu poderia fazer qualquer coisa que eu quisesse, né? Assim, então, assim, eu encontro paciente, assim... Eu não poderia fazer? Como é que é isso, sabe? Mas aí, assim, acho que é essa que é a questão que a gente está trazendo da saúde mental desse profissional, né? O que a gente quer desses profissionais? O que a gente quer dessas pessoas? A gente quer que essas pessoas existam. A gente está aí dizendo que terapia é legal, que é importante a gente fazer terapia, né? O autoconhecimento, enfim. Nossa, muito legal fazer terapia. Tá em dia, né? Legal isso aí, faz terapia, porque é bom. Tá, mas e aí? Essas pessoas aí... Né? A gente quer só que elas sirvam, né, a nós. A gente não quer pensar nelas. Elas existem. E aí eu trago pra gente também. A gente também tá pensando. Será que a gente também não se coloca nesse lugar, né? Exatamente. Gabi, de tudo que você falou, eu fico pensando nisso, né? Voltando a essa pergunta, né? Esse processo que a gente tá junto, que a gente participa, que a gente não se inclui. Mas eu acho que tem uma diferença. Por que a formação, talvez, um dos pontos, tem vários, mas assim, a nossa formação é muito psicanalítica. Exatamente. E ainda é assim em muitas regiões. E a psicanálise aí, né? Tem esse, não falando da psicanálise, mal, né? De juízo de valor, mas tem esse lugar de distanciamento. Que o nosso caminho na fenomenologia já é diferente. Exatamente. A proximidade com o paciente é diferente. O olhar para o paciente é diferente. E a gente está ali naquele processo de transformação tanto quanto o paciente. Então a gente se coloca muito mais vulnerável. Não tem uma técnica, uma teoria que chega primeiro. É a gente com aquele paciente. Eu acho que isso também pode trazer outros tipos de sofrimento, mas também traz a humanidade que a gente está falando, nesse sentido de... Não existe uma neutralidade que foi ensinada na faculdade. Não existe. Eu não sou neutra. Eu tô ali. Eu tenho toda a minha existência comigo ali. Sim. Eu não deixo ela no quarto do lado, quando eu tô atendendo online. Eu não deixo ela em casa, quando eu vou no presencial, pra estar ali. Ela está comigo. Sim. Só que eu tenho, sim, o que a gente chama na fenomenologia de uma suspensão de valores. Eu mergulho naquela imensidão, mas eu tô com a minha imensidão aqui. Sim. E se eu não perceber como aquele paciente me atravessa, como o que ele fala me afeta e me impacta... Eu não tô com ele. Eu tô só como um robô. E aí a Nina pode existir. Sim. E aí a técnica tá nesse lugar. Agora, a gente tá ali, mergulhando naquela imensidão. Enquanto o paciente tá falando, a gente tá com ele, mas tem uma atenção flutuante, não que a gente tá indo embora e voltando, mas a gente também volta pro que ele tá falando para devolver para ele. Tem uma intervenção possível para fazer ali, não uma intervenção prévia, uma intervenção possível com o que tá acontecendo. Sim. Então a gente também é humano. Eu acho que na pandemia isso ficou ainda muito mais assim nos holofotes de que a gente é da mesma espécie. A gente estava vivendo as mesmas coisas e a gente tinha que lidar com o nosso sofrimento e, claro, oferecer um cuidado pro outro. Mas que cuidado é esse que esse outro espera de ter uma pessoa ali que não exista? Porque realmente, talvez eles precisem de uma máquina, se for nesse caminho. Não estou dizendo que os pacientes são assim, mas assim, essas pessoas que busquem essa perfeição, não vai encontrar na gente. Principalmente, Gabi, falando da gente, que é a nossa experiência. A gente já tem vídeo nosso que a gente fez questão de colocar.
dançando funk até o chão, a gente vai usar a roupa que a gente quiser, a gente vai falar sobre feminismo, a gente vai falar sobre a política, a gente vai se posicionar, a gente não tá em cima do muro. E aí? Que paciente é esse que vai vir pra gente? É o paciente que entende que a gente é humana. Exatamente. Eu tá vendo como que psicólogo fala assim, gente? Não é? Mas é isso, assim, né? E eu acho Vocês conhecem psicólogo que fala assim, alto, desesperado, assim? Que bebe vinho, assim, ao vivo, gravando, falando de psicologia. Mas eu acho que é isso. E quando você estava falando, eu lembrei que dentro do encontro ali, né? Dentro da terapia, o que a gente sente também é importante. O que a gente sente no trabalho ali, né? Terapêutico, naquele processo. Lidar com isso, o que né? a gente sente também é terapêutico. O que a gente sente enquanto profissional. Porque se eu sentir, sei lá, até se eu sinto um desconforto, né? E levar aquilo pro paciente, aquilo também faz parte. Se você abafa isso, né? Exatamente. E até o que eu sinto, assim, vou usar uma expressão, né, que outras abordagens talvez não vão entender, mas se eu sinto algo mais intuitivo, né, assim, dentro daquele processo ali, eu também posso levar isso para ele. E isso faz parte desse encontro, dessa entrega, desse momento ali, do que acontece naquele encontro, né? É o encontro, né? E aí, quando a gente fala desse encontro, é o encontro fenomenológico ali. E aí, a gente está falando muito especificamente da saúde mental desses profissionais aqui, né? Porque, assim, de fato, quando a gente faz esse trabalho terapêutico, a gente não está falando de uma sessão que tem um tempo lógico que pode levar 5 minutos e um corte que vai acabar. As nossas sessões não levam 5 minutos e levam um corte, que eu não tô desmerecendo, eu acho que tem totalmente um lugar para isso. Tem espaços, Tem um espaço para isso. Eu não conseguiria ser essa profissional, por isso eu segui, busquei a abordagem que eu me identifico, que faz sentido pra mim. Eu preciso desse lugar aqui, ó, desse lugar em que eu posso ser eu, e não um lugar que eu vou ficar engasgado querendo falar pro paciente o que eu vi naquele corte ali, né? Assim, eu quero que a gente fale sobre técnica, isso. Uma teoria que ele caiba, e não no que tá acontecendo ali, no concreto da vida dele, né? Eu preciso que a gente veja isso juntos, né? E não que ele vá lá ver isso sozinho, né? Então, a gente tá falando disso muito especificamente, mas assim, trazendo pro amplo do trabalho do psicólogo em geral, né? Eu acho que a gente pode trazer muito isso desse lugar. Esse lugar que é um lugar de um profissional que precisa ocupar ali essa expectativa lá que ela falou, né? Que assim, e eu achei interessante porque assim, o advogado, para mim, ele já ocupa um lugar assim, muito certinho. E ela achou que o psicólogo ainda é mais... Eu não sei como dizer assim, mais sério do que o advogado, eu acho, né? Eu acho que foi a ideia da postura. Então, que a minha postura, talvez, que chega, não seja uma postura acolhedora, doce. Acolhimento, sim. Sabe? Eu acho que é uma postura que... Quando eu chego, eu tenho... Eu não sei. Eu tô tentando ver o que é isso. Eu tô querendo que me filme chegando pra entender. Que postura acho que essa? Mas é o olhar do outro, né? Eu acho que eu entendi agora você falando. Eu acho que é humildade. Eu acho que é uma coisa mais humilde. É um olhar mais doce. Exatamente. Humildade nesse sentido de tipo assim, mais... Entendeu? Baixa a cabeça, vem cá, acolhe, seja mais assim. E não... E aí eu já chego com feminismo escrito aqui, feminista. Porque é quem você é, né? E aí assim, porque a profissão, ela não é maior do que quem você é. E eu acho que esse é um ponto tão importante dentro da profissão. Eu acho que de todas as profissões. Todas. Mas talvez no universo neoliberal, né, que a gente vive, a profissão é maior. Né? Ela é identitária, né? Exatamente. É aquilo que quando perguntam, né, quem é você? E aí você fala da sua profissão. Quem é você? Aí você fala assim, eu sou psicóloga. E tá, mas beleza. Não, isso aí é seu trabalho. Mas quem é você, né? Fala de você, não sabe falar. Porque a gente... E assim, isso, gente, não é nem uma crítica, assim, é uma crítica ao modelo, ao sistema que a gente tem, não é uma crítica pessoal, né? Mas eu acho que passa por aí. Sim. Então, isso fica tão grande que às vezes a gente se perde de quem a gente é para ocupar o lugar do profissional que a gente é. Do que esperam da gente, né? Esse pertencimento também. Agora, você lembrando disso, eu fiz uma palestra também, acho que tem 2 semanas, e eu comecei, é uma palestra para estudantes de psicologia, de uma universidade lá do interior de São Paulo, online, e eu comecei falando assim, oi, aí fizeram aquela apresentação, né, que faz, aí eu falei assim, oi, então, aí ela no meio falou assim, não, Nayara, se apresenta, eu falei assim, eu sou Nayara, eu tenho medo de cavalo, eu tenho gato, eu
Eu comecei a falar um monte de coisa assim. Aí eu sou amiga, eu sou filha, eu sou irmã. É mãe eu não sou ainda não acho que eu não vou ser. Mas, enfim, eu comecei a falar assim. Eu acho que todo mundo parou e olhou assim, que pessoa desequilibrada é essa, né? Porque tem nada a ver. Eu gosto de café, eu gosto de vinho, gosto de dançar também, música. Aí eu falei, causou algum estranhamento, mas não dava pra saber, porque era online, quando tá aqui presencial, você vê as carinhas, né, tal. Mas eu falei, então, isso é fenomenologia. O que eu falar aqui não me reduz. Mas pelo menos eu consigo dizer pra vocês um pouco do que eu gosto, um pouco de como eu vivo. Ser psicóloga não diz nada de mim puramente. Tudo isso que tá no meu currículo não diz nada de mim puramente. Então é esse lugar também da gente aprender a falar da gente sem colocar o que é esperado na frente. Porque ninguém espera ouvir que você tem medo, do que você... Ninguém perguntou isso pra você. E olha como ser psicólogo chega primeiro, né? Porque quando você fala, sou psicólogo, as pessoas já botam uma cartilha do que você é. Assim, você já é um monte de coisa que talvez você não seja nada disso, assim. Você não é tem nada daquilo. Tem uma construção já, tem um rótulo. Para muitas coisas, para tudo, talvez. Tudo. Mas a gente tá, né, trazendo esse recorte, assim, da psicologia para olhar para isso, assim. Eu acho que talvez, assim, fiquei pensando se a gente está falando para colegas ou se a gente está falando para pessoas que não são psicólogos, né? E assim, eu acho que a gente está tentando falar para todo mundo, mas talvez a gente alcance mais colegas, eu acredito, né? Sim. Porque eu acho que é muito importante trazer, assim, esse convite, fazer esse convite para olhar para si, assim, para olhar para que lugar que está ocupando na profissão, assim, olhar para... O que eu estou fazendo dentro da psicologia? Como é que está sendo a minha relação com a psicologia? Como que está sendo esse lugar que eu estou ocupando? Eu estou ocupando, enxergando, sabe? Ele está me engolindo, a psicologia está me engolindo. Eu estou ocupando de maneira autêntica, né? Eu estou me permitindo ser quem eu sou dentro da psicologia, ou eu estou sendo o que ela espera ou ela quer que eu seja, porque a gente sabe. E assim, eu estou distante da universidade tem algum tempo e o mestrado foi completamente diferente, porque foi em outro país e foi numa outra área, né? Foi em psicologia jurídica. Mas eu me lembro que na universidade tentam encaixotar a gente. No mestrado também tentaram me encaixotar, mas não nesse sentido do quem eu tinha que ser, né? Assim, academicamente é outra coisa. Mas nesse sentido do quem a gente tem que ser, né? Eu acho que era muito forte isso, assim. Então, eu acho que isso também acontece com os próprios pacientes, né? Assim, eu lembrei agora, nossa, isso me marcou tanto. Eu tinha acabado de me formar, eu acho que eu tinha uns 2 anos de formada, assim. Tinha um paciente que acho que ele tinha 13 anos. E uma vez a gente estava fazendo alguma brincadeira no consultório, né, para uma coisa lúdica, e ele falou de um planeta. Não lembro nem qual era o planeta, acho que era Plutão. E Plutão não é planeta, né? Você sabe disso? Não tô sabendo, não. Então, querida, foi exatamente isso que aconteceu. Eu não tô Foi exatamente isso que aconteceu. A gente estava não. falando algo de planeta porque ele amava planetas. Eu não faço ideia de nada sobre planetas. E ele me falou que o planeta... Falou de Plutão, ou eu falei Plutão. Ele falou, fala um planeta, eu falei Plutão. E ele falou, Plutão não é mais planeta? E eu falei... Mas desde quando? Eu falei, mas estudou, não sabia. não? Ele falou assim, mas não é mais. Eu falei, mas eu não sabia. Ele falou, você tem que saber. Aí eu falei assim, mas não preciso saber. Ele falou, precisa. Eu falei, não, mas é a minha profissão, isso não tem nada a ver. Mas não precisa ser da sua profissão. Porque eu agora, olha só, você está trabalhando? Eu te perguntei e você não soube responder. E eu fiquei assim, mas eu não preciso saber. E isso me marcou, porque eu acho que isso... Uma provocação, né? Nossa, terrível, 13 anos. Mas assim, isso fala muito disso. Olha só, que uma coisa que não tem nada a ver com nada. Exigem de nós. Um menino de 13 anos exigia de mim que eu soubesse um negócio que eu não precisava saber. E até que você se exigiu, eu acho, em algum momento, né? Sim, ó, me marcou. Eles estão eu aqui mais de 10 anos depois. Eu não tô sabendo até agora. Obrigado por me avisar. Viu? Plutão... Não, e eu também não sei, pelo visto, que nem com essa situação eu aprendi. Porque eu acho que é Plutão, não tenho certeza. A gente comenta aqui, por favor. É por Plutão? Favor. Gente. Porque na época que eu estudei era. Exatamente isso que eu respondi pra ele. Ele falou que mudou, mas eu não sei se é Plutão. Plutão. Na época que estudou, porque tipo assim, você parou de estudar, né? Mas isso eu parei, né? Esse tema. Mas, assim... Tem outras coisas que são da área, que exigem que a gente saiba, enfim, ou que a gente seja, e que talvez a gente não seja, talvez a gente não saiba, e que tá tudo bem, e que a gente não precisa saber, a gente não precisa ser, e que eu acho que a fenomenologia nos permite muito mais, né? Nesse aspecto. Eu acho que
por isso que a gente tá na fenomenologia, né? Porque senão a gente não estaria nem na psicologia. Eu acho que a gente não ia se encontrar na clínica se não existisse a fenomenologia. Eu também acho. Obrigada, fenomenologia. Obrigada, Heidegger, Kierkegaard, a todo mundo que vem aí. Porque, assim, pensar nesse não... Eu ia falar outra coisa, mas pegando esse gancho do não saber. A Ana Maria Feijó, ela fala ela fala de uma forma assim, do não saber, o bem perguntar. Eu esqueci o termo que ela usa, mas a importância do não saber na clínica. Do quando o paciente vira pra gente, e aí tem duas formas desse não saber, né, que eu penso aqui agora. Uma que ela falou do paciente, você pergunta alguma coisa, ele fala assim, não sei. Aquele não sei pode ser um monte de coisa, inclusive que ele não sabe mesmo, pode ser resistência, pode ser um monte de coisa. Mas o não sei dele é um presente pra gente. Porque a forma da gente ir perguntando, a gente vai sabendo junto. Porque se ele não sabe, ele pode estar aberto a construir aquele saber junto. E tem um outro lugar de que ele espera que ele não saiba e a gente saiba. Ele espera que o psicólogo saiba o que ele não sabe. E a gente na fenomenologia, eu acho que a nossa clínica é muito parecida, né, Gabi, também? Porque às vezes pode ser fenomenólogo e tem uma outra forma. Sim. Da gente também mostra isso. Eu também não sei. Vamos descobrir juntas? Vamos estar aqui para... Então o paciente também falar algo e a gente falar, não sei, é tão libertador, porque não é um lugar do não saber, da falta de inteligência ou competência. É um lugar da sua história, eu não sei nada. De você, eu não sei nada. Então vamos descobrir juntos. Então é uma abertura. E aí numa mesa, essa é outra situação que eu ia lembrar, numa mesa em que as pessoas estão falando, e hoje o que mais, sempre se falou, mas hoje muito mais por conta de TikTok, de toda essa tecnologia, todo mundo tem diagnóstico, todo mundo tem uma forma de... E aí, se você é um psicólogo e tá na mesa, parece que você tem a obrigação de falar algo sobre aquilo, todo mundo quer ouvir o que você tem a dizer sobre aquilo, mas todo mundo já sabe a resposta, mas quer ouvir o que você tem a dizer. E eu sou a pessoa que eu falo, não sei. E aí fica todo mundo assim, para aí, eu sou aqui, sei lá, fisioterapeuta, eu tô sabendo. E psicólogo não sabe o que essa pessoa tem. E aí eu falo com a maior, assim, pra eles, uma cara de pau, pra mim, uma sabedoria e uma leveza de, eu não conheço essa pessoa, eu não sei de quem vocês estão falando. Não, menina, mas aqui, ó, aconteceu isso, isso, isso. Vocês estão reduzindo a história dele a isso, dela a isso. Eu não sei quem é, eu não posso falar. Então isso também é tão libertador da gente sair desse lugar de ter que dar resposta, de ter que assumir um espaço de saber, que a fenomenologia traz essa horizontalidade. A gente está ali em transformação com aquele outro, a gente não sabe o que vai acontecer naquele encontro, pode ser tão danoso ou tão bom para os dois. Sim. E aí, Gabi, eu vou jogar para você, mas para não esquecer... Quando o psicólogo se emociona, pode, muito bom. Sabe? Também tem um lugar de que a gente tem que lidar com as nossas emoções de uma forma que parece que elas não existem. E aí eu não tô falando de se emocionar na vida, eu tô falando de se emocionar em terapia. Quem é meu psicólogo é ótimo. Minha psicóloga também sabe que eu me emociono muito, mas quem é paciente, quem tá no encontro comigo, sabe do que eu tô falando. Eu vou rir junto, eu já tive que terminar uma sessão, porque a gente teve uma crise de riso, já estava no final, mas depois de uma pergunta, porque acabou ali com um riso e já chorei junto. Tenho certeza que muita gente vai estranhar isso e vai falar, não, mas para isso, esse psicólogo, ele tá precisando de ajuda. Ele tá pior que eu, porque, olha, minha vida é tão triste que meu psicólogo chorou junto. Nossa, o psicólogo não sabe o que fazer comigo porque ele chorou. Ele tá um desequilibrado. Não. Eu chorei junto, e não chorei, gente, de me debulhar e não conseguir atender, não é sobre isso, é se emocionar e deixar a minha emoção aparecer, porque tem uma pessoa ali que tá te ouvindo, e tá com você na sua história, não tem uma técnica, uma teoria que chegou na frente. Então acho que isso é muito rico pra nossa abordagem, pra quem a gente é. E talvez, Gabi, aí eu não vou dizer que fenomenólogo não adoece, não é sobre isso, mas talvez isso também possa ser um ponto de adoecimento, porque a gente se entrega muito, mas também um ponto de libertação, porque a gente sabe que a gente pode ser a gente. Eu tava pensando exatamente nisso. E acho que eu falei demais. Não, acho que não. E respondendo a sua pergunta, eu acho que talvez seja errado não se emocionar junto, se você estiver emocionado. Você segurar, né, e não transparecer. Eu acho que mentir pro paciente é errado. Então, é errado, né? Errado, porque eu acho que não existe errado. Mas é equivocado. Exatamente. Né? Eu acho que não é legal. Eu acho que não é legal. Eu acho que uma relação terapêutica se constrói com a verdade, né? Assim, eu acho que você não precisa
cair de chorar ali, né? Porque você não é o seu lugar. Né? Então não vai ser você que vai ficar chorando ali com o paciente. Não é o seu lugar disso. Mas se você está emocionado, estranho vai ser se você não demonstrar isso para o paciente junto com ele. Porque você vai tentar segurar e você vai também ficar mais com você do que com ele, né? Sim, e não vai fazer sentido. Porque aí não vai ser um encontro. Porque o encontro vai ser acontecer o que está acontecendo. E se o que está acontecendo é você estar também com vontade de se emocionar, de chorar e de rir, é fazer junto com eles, né? E eu acho assim que o que você disse ali, eu acho que é exatamente isso, assim, pode ser um ponto da gente ficar mais sensível em alguns aspectos e acabar possivelmente adoecendo, mas eu não vou muito por esse caminho. Também não. Eu acho que a gente acaba tendo a oportunidade de ficar mais livre e mais livre no sentido de mais leve, né? Porque a gente tá ali, e aí assim, se eu tô doente e não posso atender, eu vou falar pro paciente, olha, eu não tô bem hoje. E a relação fica vertical. Não tem hierarquia, não tem suposto saber. Porque eu acho que uma das coisas que adoece é a hierarquia nessa relação, que tem nas outras áreas da saúde, né? E que eu acho que adoece também. Sim. Mas quando existe uma hierarquia na relação entre o profissional, o psicólogo e o paciente, que a gente nem chama de paciente, a gente chama por hábito, né? E aqui para ficar até didático de alguma forma, e se a gente fala cliente pessoa, também, eu também não acho que cliente é legal. Eu gosto de falar pessoa existente, mas existente também a pessoa não vai entender, né? Pra gente... porque se a gente chama cliente, fica mercado, enfim, né? Então... aquela existência ali, aquela pessoa. Aquela pessoa que a gente tá junto, que tá acompanhando, né? Eu acho que... Até esqueci o que eu tava falando, mas eu acho que... Peraí, você tava falando da relação horizontal, né? Isso, então, quando existe essa hierarquia, eu acho que não fica legal. Eu acho que a pessoa perde, e eu acho que a gente também perde. Eu acho que a gente ocupa um lugar que fica muito mais desgastante pra gente. Eu acho que a pessoa perde autonomia. Ela perde, né, a possibilidade... A vida é dela, cara. Como é que eu vou dizer alguma coisa sobre a vida dela, sabe? E eu costumo falar muito isso com eles. Falo assim, gente, olha, veja só. É a sua vida. Não é sobre sua opinião também, né? Não é assim, isso. É a sua vida. O que eu tô aqui trazendo, né, e a gente tá dialogando, é minha visão. Mas, assim, a partir, né, de uma... Do que você traz, do que o outro traz. Isso, não né? é a sua, né? Isso. Então, assim... eu acho que passa muito por aí, né? Mas também não posso dizer que a fenomenologia é a abordagem certa. Não. De jeito nenhum, longe de falar isso. Aí eu quero estar perto do que eu certo até o dia que eu mudar de opinião. Isso. E nisso eu quero dizer que talvez um outro profissional com outro perfil, se tentasse fazer fenomenologia, adoeceria. Sim. Porque precisa de técnica específica. O que eu quero falar com técnica específica? Precisa de técnica objetiva. O nosso trabalho... Aquela pessoa, né? Vai precisar. Sim. A gente não, o trabalho que a gente faz na fenomenologia não é tão específico, não é tão objetivo. É um trabalho muito mais fluido. É artesanal. Exatamente, né? É do sentir, é do perceber, é muito mais... É a coisa assim mais minuciosa. É mais objetivo. O TCC trabalha de maneira mais objetiva, né? A psicanálise eu até acho que tem o sentir ali, mas tem uma teoria tem uma também, teoria muito, mais específica, muito, mais robusta ali, né? Muito estruturada, né? Isso. A fenomenologia dança mais, né? É mais, eu acho que a fenomenologia, o professor Patrick, ele fala muito isso. Vai mais para um caminho da arte do que da ciência dura. Tem uma poesia, a linguagem tem um outro lugar ali. Então, tudo é diferente, né? Então, assim, eu acho que tem muitos profissionais que precisam ter o DSM. Sim, precisam do DSM, enfim. E vai ter paciente que vai precisar do profissional que tem o DSM. Isso. Tem espaço para isso. Né? Exatamente. Mas nós estamos falando da nossa vivência, né? E na nossa vivência é isso. Na nossa... Fale. Não, é isso. Na nossa vivência, isso é libertador pra gente. Eu acho que é isso que a gente tá querendo trazer também, Gabi, do quanto talvez a gente consiga lidar muito bem, e claro, tendo um monte aí de ressalvas, não é que a gente não fique mal, não sofra, mas consiga lidar bem porque a gente se encontrou nesse modo de fazer terapia, nesse modo de ser psicóloga,
né? Eu fico me perguntando muito assim, quem eu me torno a partir do modo que eu exerço essa profissão, sabe? Quem eu tô me tornando ali. A terapia, ela não é um lugar extra vida, ela é um lugar dentro da vida. Isso. Então o que acontece ali acontece na vida. Às vezes o paciente, a pessoa que tá ali com a gente pode ficar muito irritado com a gente também pode se irritar, né? E aí a gente vai conversar sobre isso ali, sobre o que tá acontecendo ali. Não é só na vida, não é uma coisa que parece que é um lugar, né, romântico demais que colocam, que não é a vida acontecendo. Tem desentendimento, tem todos os percalços e as adversidades que a vida tem. Mas é entender que, assim, pra gente isso é mais libertador do que aprisionador. Isso. E aí outras abordagens também pode ser mais libertadora para essas pessoas que estão do que mais aprisionadora. Eu acho que é sempre o modo e o como a gente faz. Acho que esse podcast também, esse tema a gente trouxe para alertar esses profissionais, essas pessoas, de como elas estão lidando com o ofício delas, né? E que, claro, a gente sabe que os adoecimentos vêm de outros lugares também, sim, não só da profissão. Claro. Mas não dá, na fenomenologia, a gente não consegue separar esse pessoal e profissional. A gente é uma existência inteira, a gente não é uma fatia de bolo. Então, o que a gente pode propiciar esse outro é que ele se cuide, mas a gente não pode cuidar. A gente propicia que ele se cuide. Eu acho que na psicologia como um todo, pela formação, pela forma como a sociedade enxerga o profissional de psicologia, eu penso que é muito difícil separar, né? Assim, eu acho que os lugares que a gente ocupa, seja da abordagem que for, a gente é visto como psicólogo e aí tudo é muito misturado. E aí, assim, não entendem que para eu fazer alguma intervenção com alguém, eu preciso ter um trabalho por trás. Não dá para eu sentar com você ali na esquina, com, sei lá, uma pessoa que eu não conheço e eu falar o que ela pode fazer. E não entendem isso, porque pensam que é igual o médico, né? Assim, e aí a gente fala que não dá para fazer, as pessoas não entendem. E aí parece que a gente não tem capacidade. A gente tem que bancar isso, a gente lembrar que a gente, né, não é sobre isso, que senão também você acaba cedendo e fazendo besteira. Exatamente, e aí é muito pior, né? E assim, e aí a família, né? A família pede ali uma intervenção e é difícil explicar, aí a gente é a pessoa ruim da família que não ajuda. E é tudo isso, é bancar um monte de coisa. E esse bancar um monte de coisa tem um custo. Tem um custo pessoal. Não é um custo profissional, é um custo pessoal. Então, eu acho que não dá para separar. Então, quando a gente fala de pensar a saúde mental dos psicólogos, dos profissionais de psicologia, psicólogos, o próprio profissional pensar sua saúde mental com a profissão atravessada nessa saúde mental, né? Assim, é pensar a saúde mental como um todo, pensar em quem se é, mas colocando a profissão dentro disso, porque eu acho que nesse aspecto ela tá dentro, assim, né? E eu acho que se faz necessário, por tudo que a gente tem visto acontecer, por tudo que a gente tem se deparado, né? Eu acho que a gente não pode deixar isso passar, fingindo que não tem nada acontecendo. Sim. E assim, a gente tá indo pro final, né? Mas a psicologia, ela é uma parte da nossa existência. A gente sempre fala isso, né? Em todos os episódios a gente traz de alguma forma isso. A gente não tá aqui como psicóloga, a gente tá aqui como Nayara e Gabi. Isso abrange coisa pra caramba. A psicóloga é uma das facetas. E a gente não consegue nem dizer exatamente quem a gente é, porque a gente tá sendo... Quando a gente começou o episódio, acho que foi em 2022, né? Que a gente começou o podcast... Quantas coisas já mudaram, e se a gente for olhar lá o que a gente falou da gente, talvez a gente olhe e fale assim, não tem nada a ver com isso mais, tem algumas coisas, mas outras mudaram. Então, assim, como a gente também, Gabi, lida com isso, fazendo... Acho que não é uma receita do que tem que ser feito para não adoecer, porque aí cada um, né, sentido não se prescreve, sentido é construído por cada um. Mas, por outro lado, também tem uma sociedade que tem que caminhar junto, tem a valorização, acho que você falou um pouquinho disso quando a gente estava falando nos bastidores, sobre esse assunto, né, da valorização do profissional, mas quanto também a gente precisa se valorizar nesse lugar de pessoa e não esperar que vão validar esse lugar de pessoa que a gente tem e entender que, assim, a gente pode adoecer. A gente pode ficar muito mal. A gente pode não conseguir atender. E a gente precisa olhar para isso e se acolher. Sabe? A gente precisa dar pausa, sim, entre atendimentos. A gente precisa, sim, tirar férias. E tá chegando a minha, não é agora não. E tá chegando. E assim, acho que pra finalizar mais um recorte interessante disso é que se a gente pensar em outras profissões, fazendo esse paralelo... Às vezes tem outras pessoas incumbidas de ficar com o trabalho que você fazia quando você entra de férias. A gente não pode fazer isso. E ao mesmo tempo, eu entendo que é cruel, às vezes, pra pessoa que tá em terapia, porque eu também estou em terapia, psicólogo tem que fazer terapia, não porque atende um monte de gente, como as pessoas pensam, mas porque existe, um ser humano. Porque, assim, eu acho que é cruel também porque os problemas não tiram férias, né?
As coisas continuam acontecendo, só que a gente precisa tirar e a gente precisa validar isso. A gente é humano. Eu acho daí outro podcast de pensar também nessa questão do meio tecnológico, em que espaço a gente consegue encontrar de individualidade também, de um distanciamento nessa hora que é necessário, não na hora da clínica do encontro, mas na hora que a gente está na nossa vida, às vezes é necessário não responder mensagem, não olhar o Instagram, não ter esse acesso tão próximo ali, porque a gente precisa desse tempo. E como fazer isso enquanto todo mundo consegue acessar a gente de todas as formas pelo Instagram e WhatsApp, né? É a gente que precisa se dar limite sempre. Não tem jeito, não tem outra forma. A gente precisa olhar pra gente. Mas a gente não vive sozinho no mundo, então a gente precisa de um entorno que também esteja caminhando nessa visão. Eu posso contar uma coisa só porque eu acho que é uma fofoca, mas é muito rápido. É uma fofoca, eu quero, vai, conta Não, foi interessante, porque você estava falando isso, eu estava aqui pensando em tudo isso, assim, né? E como sempre foi muito difícil para mim, profissionalmente falando, porque falando de saúde mental, gente, eu falo da minha também, enquanto profissional, né, e tudo, pessoa. Sim, existia um psicólogo fofoqueiro também, agora pareceu que eu era, né? Eu falei, fala. Mas é fofoca minha, né? Porque, enfim, e pior que um funcionário fofoqueiro, e você também não, enfim. Mas então, eu acho que a gente já ouve tanta história que eu não tenho menor interesse de mais nenhuma, porque já tem muita história na minha cabeça. Mas no finalzinho da minha gravidez, o meu psicólogo precisou se mudar, enfim, não continuou atendendo. No final da minha gravidez, e eu pensei, meu Deus. E aí eu senti o que todos os meus pacientes começaram a sentir quando eu ia entrar de licença maternidade, né? Porque eu precisei mudar de psicólogo. E eu já sabia, né, que enfim, eu tava imaginando, poxa, eles vão ter que viver aquilo e tal. E aí eu precisei mudar de psicóloga. E aí eu comecei a terapia com uma psicóloga nova, que inclusive é a mesma sua. E, gente, eu e Nayara somos muito amigas, mas a gente quase não tem contato, acreditem. Então, assim, não tem nenhum problema a gente ter a mesma psicóloga. E por acaso... E meu problema não é ela. Nem a Nayara é o meu. E por acaso, eu nunca encontrei presencialmente, né? Porque ela mora em outro estado. E eu tava lá na semana passada ou retrasada e eu ia encontrá-la presencialmente. E aí eu tava super feliz porque eu ia lá, ia vê-la pessoalmente. E ela, no dia anterior, me mandou uma mensagem desmarcando porque ela tava doente, né? E não ia poder atender. E assim, ela também estava feliz porque a gente ia se encontrar. Sim. Então, assim, olha isso, né? E é isso, ela estava doente, ela não ia poder me atender nem online, nem presencialmente, né? E eu não pude encontrá-la. Então, era ali a necessidade dela. Ela é um ser humano, ela é uma pessoa também, né? Eu tava ali, eu queria ir lá, eu queria encontrá-la. Era uma oportunidade que eu não sei quando eu vou ter de novo, mas é isso, né? Mas ela a também vida é viva. Pra real, gente também. Exatamente. Então, por isso que trazer esse exemplo aí. E é isso. E é isso, né? Colegas, nós se cuidem, vamos nos cuidar. Isso, e tem uma frase que eu falo que eu não queria deixar de falar nesse podcast, que é assim, Gabi, a gente não aponta caminhos nem direciona caminhadas, a gente abre passagem. E a gente precisa também abrir passagem pra gente, não só pro outro. É isso. Né? A pessoa busca a gente pra ser livre de alguma forma, mas não quer que a gente seja? Isso. Não, a gente também tem que se libertar. Então, se cuidem.